Shura, apesar de ser um pouco mais novo do que Saga e Aiorus, era um dos Cavaleiros de Ouro mais velhos de sua época, na ocasião da suposta traição de Aiorus. Quando Saga mata o Grande Mestre e tenta matar Athena, Shura tinha aproximadamente 10 anos de idade, e após a notícia da traição de Aiorus, Shura se dedicou a encontrá-lo antes de todos. Indignado pela notícia da traição, Shura não deu a Aiorus a chance de se explicar, tentando matá-lo com sua Excalibur a todo custo. Aiorus consegue se desviar dos primeiros ataques, mas leva desvantagem por ter que se concentrar em proteger a bebê Athena, que ele levava nos braços. No anime clássico, é mostrado que Aiorus e Shura tiveram uma batalha utilizando suas armaduras de ouro, porém no mangá isso não acontece. Aiorus acaba enfrentando Afrodite, Máscara da Morte e Shura, quando ele fugia das 12 casas, e o Cavaleiro de Sagitário não chega a utilizar sua armadura nessas batalhas, ficando fatalmente ferido após cair em um precipício. Isso porque Shura corta as cordas de uma ponte onde Aiorus estava. Porém, em ambas as versões, Shura acaba sendo o assassino de Aiorus. Shura se considera o Cavaleiro de Ouro mais fiel a Athena, porém sua excessiva lealdade ao santuário acabou levando ele a cometer uma série de decisões erradas. No mangá, Shura sabia que Aiorus carregava a verdadeira Athena, e mesmo assim decide deixá-la cair no precipício junto do Sagitariano. Isso porque Shura acreditava que Athena ressuscitaria depois de qualquer forma, sem contar que o Cavaleiro de Ouro seguiu cegamente as ordens do Grande Mestre do Santuário nessa ocasião. Indo por essa vertente, podemos ver que Alcide, o Cavaleiro de Capricórnio de The Lost Canvas, também tinha uma fidelidade fora do comum com o Santuário, sendo capaz de caçar e matar até mesmo seus próprios discípulos, que queriam fugir dali. Sendo assim, podemos concluir que os Cavaleiros de Capricórnio não são os mais fiéis a Athena, mas sim ao Santuário. Como sabemos, a técnica suprema de Shura de Capricórnio se chama Excalibur, e na história de Cavaleiros do Zodíaco é contado que na era mitológica, Athena entregou a espada Excalibur a seu protetor mais fiel, sendo esse o Cavaleiro de Capricórnio. Porém, meus amigos, essa história de origem só existe no anime, e no mangá, a Excalibur só é descrita como uma técnica dos Cavaleiros de Capricórnio. Nunca nos foi revelado quais eram os nomes ou aparência dos Cavaleiros de Ouro da era mitológica, mas levando em consideração a história de origem da Excalibur apresentada no anime, podemos teorizar quem seria esse guerreiro. Como sabemos, Excalibur é o nome da lendária espada do Rei Arthur, sobre a qual existem inúmeros mitos e lendas que descrevem suas diversas habilidades extraordinárias. Com certeza, Excalibur é a espada mais famosa de todos os tempos. Em gaélico, seu nome significa espada cintilante. A lenda diz que esta espada pode cortar até mesmo o aço e é dotada de poderes místicos. E as lendas sobre o Rei Arthur trazem duas versões distintas sobre a origem de Excalibur. Segundo algumas versões, a espada estaria presa na pedra. Segundo outras, a espada foi dada a Arthur pela Dama do Lago. Sendo assim, podemos teorizar que, baseado na segunda versão, o cavaleiro mitológico que recebeu Excalibur seria o Rei Arthur, e a Dama do Lago seria Athena. Na saga oficial chamada Sansei Episódio G Assassino, criada pelo autor Megumi Okada e com supervisão de Masami Kurumada, nos é mostrado o verdadeiro Rei Arthur. O antigo guerreiro aparece nessa história como alguém que foi trazido de outro tempo. Além de Arthur, também conhecemos Lancelot. Como sabemos, Lancelot está ligado diretamente com o Rei Arthur, de acordo com as lendas. Em episódio G, Lancelot também veio do passado e depois acaba se tornando o Cavaleiro de Ouro Divino de Câncer, sendo que ele lutou até mesmo muitas vezes contra Shura. Já o Rei Arthur não chega a utilizar uma armadura nessa história, porém fica subentendido que ele seria o Cavaleiro de Ouro Divino de Capricórnio. Isso porque Arthur tem a mesma aparência de Shura, porém possui cabelos brancos, sendo ele também um poderoso usuário da habilidade Excalibur. Na Batalha das 12 Casas, Shura de Capricórnio acaba enfrentando Shiryu de Dragão. Nessa batalha, Shura corta o escudo e a armadura de Shiryu com sua Excalibur. Ele também perfura o peito do dragão, mas acaba tendo seu braço esquerdo quebrado e seu braço direito é cortado por Shiryu. Sendo assim, o Cavaleiro de Bronze de Dragão superou Shura em todos os seus aspectos.
E no ataque final, Shiryu decide dar sua própria vida para matar Shura. Sendo assim, ele utiliza sua técnica, o Último Dragão. Shiryu e Shura sobem em direção ao espaço, porém o Cavaleiro de Capricórnio se arrepende pelos erros que cometeu. Não querendo que Shiryu morresse, Shura tira a sua armadura de Capricórnio e a armadura de ouro veste o corpo de Shiryu, passando também sua técnica Excalibur para o braço direito de Shiryu. Shura lança Shiryu de volta para a Terra, enquanto sobe para o seu destino final. No anime, durante sua batalha contra Shiryu de Dragão, na casa de Capricórnio, Shura faz um gesto com as mãos, bem similar à pose clássica utilizada por Bruce Lee, e foi confirmado que os produtores do anime fizeram isso propositalmente, como uma forma de homenagear o artista marcial Bruce Lee. Aparentemente, na saga de Hades, para evitar de matar os Cavaleiros de Ouro remanescentes, Shura não utilizou todo o poder de corte da Excalibur. Isso porque com o poder total, o teletransporte para trás que Mu utilizou para evitar o golpe na casa de Ares não funcionaria, já que o golpe Excalibur é capaz de alcançar longas distâncias. O ataque causou o mesmo dano que o pó de diamante do Camus na técnica Kandi Shaka. Shaka deteve o golpe enquanto lutava com ele, apenas colocando seu braço na frente sem sofrer um arranhão em sua armadura. E na batalha, Shura não abriu cratera alguma no solo, visto que o golpe tinha conseguido abrir uma cratera gigantesca na Batalha das 12 Casas. Quando os Cavaleiros de Bronze saíam da casa de Capricórnio, uma cratera de imensa largura e profundidade foi feita. Sendo assim, podemos concluir que Shura não utilizou todo o seu poder na saga de Hades fase Santuário. Izo é literalmente o Cavaleiro de Capricórnio canônico do século XVIII. Ele é o cavaleiro que possuía a Excalibur na época em que Doku e Xion eram jovens. Esse personagem nos é apresentado na saga Next Dimension, que é a continuação de Cavaleiros do Zodíaco após a saga de Hades. Nessa história, Athena e os Cavaleiros de Bronze voltam para o passado para tentar encontrar uma maneira de salvar o Seiya, que está inconsciente e com poucos dias de vida no futuro. Izo nos é apresentado ao lado dos demais Cavaleiros de Ouro do século XVIII. Muitos ficam em dúvidas, se perguntando onde os cavaleiros apresentados na saga The Lost Canvas se encaixariam nessa história. E meus amigos, a resposta é simples. Apesar de The Lost Canvas ser uma saga oficial, ela é considerada um spin-off, que seria basicamente um mundo alternativo de Cavaleiros do Zodíaco. Por isso, os Cavaleiros de Ouro e a história de The Lost Canvas não é considerada canônica, mas sim um passado alternativo, onde o Cavaleiro de Capricórnio se chama El Cid. Quando Xion e Doku se tornaram Cavaleiros de Ouro, de forma impulsiva, o Cavaleiro de Libra se dirige até a entrada do castelo de Hades na Terra. Porém, ao chegarem lá, a barreira de Hades se ativa, deixando os dois Cavaleiros de Ouro mais fracos. Eles passam por vários perigos, mas conseguem retornar com vida para o santuário, trazendo também o novo Cavaleiro de Pégaso Tema. Ox de Touro então aparece, castigando Doku de Libra, Xion de Ares e Tema de Pégaso, pela imprudência de terem saído do santuário sem permissão, justo no momento que o local está a ponto de ser invadido pelo exército de Hades. Ox então se prepara para aplicar seu golpe máximo, o Grande Chifre, para assim puni-los por suas transgressões. Porém, nesse momento, Izo de Capricórnio aparece, interrompendo o golpe do touro e atacando os cavaleiros com a sua Excalibur, cortando o chão e fazendo com que Doku, Tema e Xion caíssem em uma das partes mais baixas do santuário. Izo diz que o golpe do touro poderia tê-los matado, porém Ox fica indignado, dizendo que a Excalibur de Izo é muito mais letal. Como sabemos, Saori Kido é a deusa Athena do século XX e ela retorna para o século XVIII com a ajuda do deus Cronos. Porém, Cronos transforma Athena novamente em um bebê e a lança aos pés da estátua de Athena no fim das 12 casas do santuário. Enquanto discutiam sobre o surgimento de Athena e olhavam para a armadura de taça deixada por Tema, Shijima de Virgem se comunica telepaticamente com os Cavaleiros de Ouro, dizendo que o nascimento da deusa está próximo e que eles devem esperar. Logo após isso, os Cavaleiros sentem um cosmos gigantesco se aproximando e pousando no templo de Athena. Os dois cavaleiros então correm até lá e testemunham a chegada da deusa, em forma de uma recém-nascida.
Mas de repente o grande mestre aparece e ordena para que os três retornem cada um para suas respectivas casas zodiacais. Ox e Izo vão na frente, deixando Shijima para trás. Como sabemos, após isso o grande mestre tenta matar Athena e é impedido por Shijima de Virgem. Chegando na casa de Capricórnio, Izo diz que sente o Shijima tentando contactá-lo telepaticamente, porém Ox continua seu caminho para a casa de Touro. Tempos depois, na história de Next Dimension, centenas de cobras invadem o templo de Capricórnio, sendo feitas em pedaços pelo Cavaleiro de Ouro Izo. Sem entender o motivo daquela infestação, Izo fica ainda mais confuso ao sentir o cosmo de Shijima no templo de Aquário, e depois as cosmoenergias de Mistoria e Yoga de Cisne. Sabemos que as cobras eram os emissários da chegada do 13º Cavaleiro de Ouro, onde Odisseu Jofilco iria ressuscitar para se tornar o receptáculo de Asclépio. Izo nota um estranho evento se desenrolar nos céus, com o Sol e a Terra movendo-se de modo irregular, e pouco depois que o Cavaleiro de Ouro é confrontado por uma última serpente, Izo pergunta se o fenômeno está ligado ao aparecimento do 13º Cavaleiro de Ouro. A serpente responde não saber, estando ali apenas para obrigar os demais a jurar fidelidade a Odisseu. Porém, Izo reafirma seu compromisso para com Athena, com isso cortando a última serpente restante e demonstrando que Izo é um cavaleiro leal à deusa. Yoga foi o primeiro cavaleiro de bronze a reencontrar Athena no passado. A deusa lhe é confiada por Shijima de Virgem. Sendo assim, Yoga luta contra Mistoria de Aquário e começa a descida pelas 12 casas do Zodíaco. A próxima casa é a de Capricórnio, e Izo logo nota a presença de Yoga, que trazia em seus braços um bebê. Imediatamente, Izo pergunta se aquela era Athena, o que é confirmado pelo Cavaleiro de Bronze. Quando Yoga tenta explicar a sua história, Izo interrompe a conversa, parcialmente crendo no valor do Cavaleiro de Cisne. Izo pergunta a Yoga se o mesmo estaria disposto a morrer por Athena. Yoga não hesita em responder que sim, e Izo decide testá-lo, aplicando a sua Excalibur. Yoga enfrenta a resistência de Izo de Capricórnio, sofrendo com o ataque Excalibur de Izo, cuja força ele nota é superior à de Shura de Capricórnio. A luta é temporariamente interrompida quando tremores sacodem o santuário. Yoga torna a pedir permissão para passar, mas Izo direciona sua espada e se surpreende ao ter o braço congelado. O Cavaleiro de Ouro questiona Yoga o motivo de não tê-lo ferido antes, e o Cisne responde que jamais utiliza o seu poder em um aliado. A determinação do Cavaleiro de Cisne é o bastante para que Izo o deixe passar. É dito na saga Next Dimension que Izo de Capricórnio foi o único dos Cavaleiros de Ouro daquela era que não possuía nenhuma ligação com Odisseu Jofilco. Isso acontece porque Izo não treinou no santuário de Athena. Todo o seu treinamento foi feito no Japão, onde o cavaleiro aprendeu a arte da espada japonesa. Sendo assim, a Excalibur de Izo tem a forma de uma katana Nihonto, sendo bem diferente da espada europeia manifestada por Shura. E em seu tempo, Izo é temido e possui o título de retalhador de demônios, algo que não foi explicado na saga Next Dimension ainda, mas ficamos sabendo um pouco do porquê desse título na saga Episódio G Assassino. Em Cavaleiros do Zodíaco temos várias sagas spin-offs oficiais, que contam futuros e passados alternativos da saga clássica. Uma dessas sagas é The Lost Canvas, e outra bem conhecida, sendo o primeiro spin-off oficial de Saint Seiya, se chama Episódio G. Na saga Episódio G clássica, conhecemos o passado dos Cavaleiros de Ouro clássicos e sua luta contra os Titãs de Cronos. Nessa saga, a Ioria de Leão possui 14 anos e é o protagonista. Porém, após essa saga, temos a saga Episódio G Assassino, que nos mostra um futuro alternativo 16 anos depois da saga de Hades. Nessa história, Shura é o protagonista. Ele se tornou um viajante do tempo e veio do passado para realizar uma missão de assassino para matar os inimigos de Athena. E por ficar muito tempo nessa dimensão futura, Shura acaba assimilando as memórias de seu eu futuro, e ele então passa a entender os seus erros e toda a sua trajetória, como por exemplo sua morte na Batalha das 12 Casas e sua confiança em Shiryu para carregar o legado da Excalibur. Em determinado momento, Shura também se lembra de seu treinamento e nos é revelado de que Izo foi o mestre dele.
Na saga Episódio G Assassino, quando nos é revelado que Izo é o mestre que treinou Shura em sua infância, uma dúvida surgiu entre os fãs, já que Shion e Doku deveriam ser os únicos sobreviventes da Guerra Santa do passado. Ao que tudo indica, foi assim que aconteceu na realidade de Episódio G. Porém, de alguma forma, Izo voltou à vida tempos depois, com a missão de treinar o Shura. Apesar de estar muito velho, a espada Excalibur de Izo continuava sendo muito afiada, e o teste final do jovem Shura era matar o seu próprio mestre. Outra informação que entra em conflito com a saga clássica é que na enciclopédia oficial é dito que Shura treinou nos Montes Pirineus na Espanha, porém em Episódio G Assassino ele havia treinado no Japão junto de Izo. O idoso Izo lida com a insegurança de seu jovem aluno. Shura acredita que não poderá receber a armadura de Capricórnio. Izo dissipa os temores do jovem, dizendo que Shura possuía um grande poder, mas que no momento atuava de forma ruim. Com sabedoria acumulada em anos de vida, Izo conduz o discípulo para um último treinamento, incitando Shura a atacá-lo para matar. O velho mentor se mostra decepcionado com a fraca atuação de Shura, chegando mesmo a deter a Excalibur disparada por Shura, com apenas uma mão. Shura, porém, reverte a situação a seu favor, vencendo o seu mestre. Ele corta o braço de Izo, que em seus momentos finais reconhece Shura como o novo Cavaleiro de Capricórnio. Após esse momento, quem chega ali é a Saga de Gêmeos, que leva Shura para o Santuário de Atena, onde iria receber a sua armadura. Enquanto Shura se lembrava dessa história, ele estava enfrentando o inimigo gladiador. Shura, porém, estava sendo corrompido novamente por sua insegurança e pelas memórias de quando se tornou um espectro. A sua armadura dourada estava sendo corrompida e se tornava aos poucos uma Sapuris. Afinal, naquele futuro, Shura deveria estar morto. Porém, quando Shura estava prestes a cair no submundo, a alma de um guerreiro o traz de volta. Vemos o velho Izo, que segura Shura em seus braços e diz: nos momentos sombrios, que não acreditar em si mesmo, lembre-se daquele que o ensinou. Izo volta à sua forma jovem e rapidamente corta com sua Excalibur o lado espectro de Shura, livrando assim o cavaleiro de sua insegurança e também do que o corrompia, sendo esse o ato final da alma de Izo como mestre do Cavaleiro de Capricórnio. Comente aí para eu saber e, é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?